para auxiliar a cada irmão que nessa noite aqui está, porque cada uma alma que veio aqui hoje, encarnada ou desencarnada, foi porque tu e teu amor maior assim os consentiu. Estamos todos reunidos porque Deus nos trouxe aqui, porque Ele quer que nesta noite sejamos o deserto composto por cada grão de areia, aonde cada grão de areia é nossa alma. E quando nos unimos, somos o próprio deserto, a própria energia de Deus, nosso Pai vivo e edivivo. É por Ti, Senhor, que aqui nos unimos. E é por Teu Filho que aqui nos orientamos. E é com todos os Espíritos que se santificaram que damos por abertos os estudos na noite de hoje, na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Boa noite a todos. Perdão pelo horário, pode acender. Vamos abrir já para as perguntas. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Sim. Eu gostaria de saber sobre Alzheimer, demência e carne. Sim. E a influência dos espíritos nessas pessoas. Ok. Eu disse a vocês que todas as patologias biológicas, elas estão inseridas no cromossoma. E o cromossoma é escrito juntamente com o DNA no momento da fecundação espermatozoide e óvulo. Então, quando há a fecundação, há um fio quase que cor-de-rosa que conecta o espírito numa câmara de reencarne ao útero feminino. Em nenhum momento da gestação da mulher, o espírito está dentro do corpo feminino. Esta é uma lei. 2 espíritos não podem hospedar um único corpo. No momento da concepção, espermatozoide e óvulo, na primeira inscrita, este fio cor-de-rosa conecta o espírito numa câmara reencarnatória ao útero feminino. E ali traz o DNA. O DNA é uma junção da herança genética do homem e da mulher, escritas e agregadas informações hereditárias com informações espirituais. E nessa escrita do DNA existem os karmas a serem cumpridos através da patologia. Isso já está escrito no momento da concepção, no momento da fecundação. Este é o DNA humano, estes são os cromossomas. Ali está escrito o Alzheimer. O Alzheimer é uma doença probatória e expiatória kármica. Ele é um momento oportuno para o encarnado, estando num corpo, estar entre as duas dimensões. A patologia da mente faz com que, mesmo que os olhos da retina enxerguem o mundo aparente, ele vive nos quadros da sua memória, do seu inconsciente ou do plano espiritual. Tudo que o nosso irmão na patologia do Alzheimer relata, ela existe ou existiu no plano espiritual ou uma reminiscência do inconsciente. É um momento onde o quadro espiritual não está propício ainda para receber este espírito no plano espiritual, ao qual a doença oferta a ele o reparo e o reajuste com algumas entidades do passado ou do próprio presente, fazendo com que esta patologia seja os últimos ajustes no plano espiritual com seus desafetos, com seus algozes. São espíritos obsessores que já não têm mais a alcunha da vingança, mas ainda está com o coração muito torpe, muito petrificado. E estando esse espírito encarnado nesta patologia, tem a oportunidade de
de conversarem, de dialogarem, de brigarem, de convergirem, de divergirem dentro da patologia, um espírito desencarnado algoz e o espírito encarnado na patologia, até que se haja esse ajuste. Por isso que essa doença ela não tem uma data, ela não sabe se é longa, se é curta, se é média. Ela tem um tempo correto para que haja este término. É como se fizéssemos um grande bolo e chegasse no momento do adorno, do enfeite deste bolo. O Alzheimer é, para o espírito encarnado, essa oportunidade de reatar arestas com espíritos algozes que já não são mais vingativos, que é apenas uma vivência na pátria, no corpo biológico com esse espírito, para que haja este perdão, para que haja esta ruptura. Quero dar um exemplo de um karma adquirido em vida, porque narrei a vocês a patologia no cromossoma, mas existem o Alzheimer adquirido em vida. Certa feita, na capital deste estado, um menino tinha acabado de tirar suas cartas e os carros não eram nem tão velozes naquela década. Porém, ele atropelou uma pessoa em São Paulo. E era muito jovem e ficou com medo e fugiu. E a pessoa que ele atropelou desencarnou. Veio a culpá-lo durante toda a vida. E durante todos os dias, este menino que atropelou aquele homem que morrera, passou a vida como se nada tivesse acontecido. Ele esqueceu a tragédia que aconteceu. Psicologicamente, ele encontrou ferramentas para acreditar que aquele homem fora socorrido e não quis saber de ajudar e foi vivendo a vida dele. Porém, o obsessor, que era o homem que morreu, ficou dia após dia esperando a sua fraqueza. Até que chegou à idade adulta, depois dos 65 anos, ao qual o corpo já está mais debilitado e as proteções psicológicas e espirituais já mais branda, o obsessor consegue ter acesso a este homem. E quando o obsessor tem acesso, este homem se transforma. Um pai amoroso num pai tirano, um marido complacente com um marido leviano, e começa a transformar toda a sua conduta por causa do obsessor, que era o homem que ele tinha atropelado com 20 e poucos anos de idade. Com essa conduta deste homem, trouxe para ele a patologia do Alzheimer. Não estava no cromossoma, mas tinha a oportunidade de colocar os dois espíritos, o atropelado e o atropelador, dentro da patologia do atropelador, para que eles se perdoassem, para não se tornar kármico. Então também temos essa vertente. A patologia, ela existe porque a alma é debitária. Me perguntam então vós, teremos a cura para estas patologias, para esta em particular? Teremos, quando a alma não for mais debilitada. Curas a alma, que o corpo então será curado. Quando uma patologia não tem mais significado de existir, a ciência encontra a cura dela. Foi com a tuberculose, foi com a gripe espanhola, foi com a cólera, está sendo com o HIV. O HIV ele fez o papel dele na década de 80 e 90. Perdendo o papel dele, ele passa a ser não mais necessário uma patologia kármica, então passa a ter doença, passa a ter uma certa cura ou um tratamento. Ainda não é a cura definitiva, mas um tratamento muito eficaz. Assim como inicia-se outras doenças, outras patologias com conotações para que faça-se cumprir a lei do karma. Então, ela é kármica ou ela é adquirida e a função dela é fazer com que o espírito encarnado, dentro de uma loucura e de uma perda da racionalidade contemporânea, possa estar em contato com o plano espiritual para parar as últimas arestas. Fazendo este amparo, fazendo esta reparação, este desencarna, não se cura, desencarna. Por isso que o tempo da patologia até o desencarne está ligado mais aos dois espíritos, ou mais, para se reajustarem, do que propriamente a própria ciência do corpo de suportar a patologia ou não. Está mais na reparação de espíritos. Pensamos que é o momento oportuno para apararmos as arestas de espíritos que não são tão vingativos, não são tão cruéis.
Porque quando o espírito é vingativo e cruel, não é no Alzheimer que se cura. Não é no Alzheimer que se retrata. É em outros processos, não nessa doença. Essa doença, então, ela é um bálsamo reconfortador para que o encarnado consiga aparar as suas arestas antes de fechar os seus olhos. Por isso que ela vem muito mais na tenridade. Ela vem no momento onde o espírito está maduro o suficiente para perdoar e ser perdoado, para entender os seus passos e poder reajustá-lo, mesmo que seja uma preparação para o pós-túmulo. O Alzheimer é a preparação para o espírito pós-túmulo. Reajusta com esses espíritos e quando ele desencarnar, esses espíritos não vão estar em sua alcova esperando-o. Ele então seguirá. Deu para entender? Ok. Lembrando, dei 2 exemplos, o kármico e o adquirido. Fiquemos atentos no adquirido, porque nos tempos oportunos, nos tempos de hoje, não é mais salutar karmas longos, porque o planeta está em célere ascensão. A Terra será de regeneração. Então, quando a Terra for de regeneração, só ficarás aqui os espíritos mansos e pacíficos, não mais. Então, tudo que nós fazemos nos dias atuais, a consequência é muito rápida. Aquilo que Jesus ensina, ide reconciliar-te com seu inimigo enquanto estás na jornada, hoje é muito mais firme do que outrora. Hoje é muito mais rápido a lei da causa e efeito, ação e reação. Um karma hoje, ele não é lançado para a posterioridade, ele é muito cobrado em vida, para que vós saiais do corpo com menos dívidas, sanando e se lapidando das débitos passados e não com novos. Então é muito comum, aqui se faz, aqui já começa a repatriar isso. Ok? Alguém mais? Aonde? Sim. Repito, o câncer kármico ou o câncer adquirido também se faz. O câncer kármico é o mesmo processo, é na concepção. Na concepção é colocado o karma, ao qual o câncer terá a probabilidade de repará-lo. Então você pode me perguntar, encontraremos a cura do câncer? Sim, a ciência do homem encontrará a cura do câncer. Porém, assim como já encontrou para vários tipos de câncer, mas cada vez mais parecem novos casos, em novos locais, novas formas, porque o câncer ainda é a ferramenta patológica mais eficaz para se fazer cumprir-se o karma. Quando o espírito não tiver mais débito, não terás mais a necessidade do câncer, porque o câncer só existe porque há débitos no espírito. Então, esta é a ligação. O câncer não é uma punição divina de Deus para os nossos atos. Ele é uma oportunidade célere de reparação com os nossos débitos. Porque dentro da dor do tumor, nós podemos desistir e agravar os nossos débitos ou lutar com todas as forças para morrermos melhor, para desencarnarmos melhor, lutando pela vida, mesmo que não tenha esperança de vida. Mas o nosso desejo é o nosso tesouro da alma. A nossa luta pela vida, mesmo sem esperança, é aquilo que guardamos na alma. O tumor kármico escrito no DNA, ele tem a sua conotação e ele se desenvolve como doença autoimune no momento oportuno que ele estava escrito para ser eclodido, para fazer-se cumprir a lei do karma. E existem tumores adquiridos. Como eu disse a vocês, que como o mundo está à porta de uma transição para um mundo mais elevado, se hoje em dia, vamos trazer um exemplo para que vós possais entender. Todos vós dessa pátria sabem que o cigarro é nocivo, correto? Porque houve uma pequena mudança na lei do homem que obrigou a divulgação de que o cigarro é nocivo, lá na década de 90. Então, ninguém hoje pode alegar ignorância, correto? Porque isso está em todos os estandartes, em todos os holofotes, em todos os locais, ao qual o cigarro é nocivo ao corpo, ele mata o seu corpo, ponto. Hoje, a quantidade de irmãos fumantes é muito menor do que da década de 90, porque a lei do homem foi mudando e inibindo o consumo do cigarro, mas ainda é muito consumido. Porém, se um jovem nasce hoje, está lá com seus 13, 14 anos,
e começa a fumar narguile, começa a fumar cigarros eletrônicos, começa a misturar propriedades que vêm do tabaco com essa nova cultura, ele pode trazer para ele um câncer que não estava no cromossoma. Ele pode trazer para ele doenças pulmonares que não estavam no cromossoma, que não estavam no DNA. Traz por negligência, porque está estampado em todos os lugares que isso é nocivo. E se todos os lugares te mostram que é nocivo e você tem a negligência de executar, você está falando para a lei do karma que não precisa estender a outra vida. Pode me dar as consequências nessa. Então veremos esta adolescência e juventude resgatando karmas em tumores pulmonares, em tumores no sistema respiratório e digestivo que não estavam no karma, que foram adquiridos por negligência. Porque quanto muito mais lhe é oportuno saber, muito maior será a tua cobrança. Se eu estou vendo em todos os lugares que isso é nocivo e eu executo, estou usando a lei de ação e reação imediata. E isso me trará consequência rapidamente em vida. Ao longo de 10, 15 anos, as consequências serão graves para esta adolescência, que mesmo enxergando em todos os lugares que é nocivo, negligenciam para com o seu próprio corpo. Então qual que é a diferença do fumante da década de 90? Na década de 90, enganavam vocês, mostrando que aquilo era libertador. Que era como você pegar um cavalo selvagem e sair galopando. Que aquilo era o máximo, que te faziam ser diferente. Então você estava sendo lubridiado. E quando você está sendo enganado, você pode alegar ignorância. Então a consequência se transforma em kármica, jogado para a vida futura. Hoje não mais. Quanto mais ele é lúcido e transparente as consequências de ato, cometendo-os, mais célere será a lei de causa e efeito. Repito, estamos à porta da regeneração, ao qual ficarás na terra apenas os espíritos mansos e pacíficos. Isso está milênio à frente. Ainda temos tempo, mas será cada vez mais célere as consequências, cada vez mais rápido. Mas os tumores estão no cromossoma, mas também são adquiridos por negligência. O tumor por cromossoma, uma pessoa nasce para, em determinado momento dos seus 40 aos 60 anos, passar por um câncer. Vamos usar um câncer masculino na próstata ou vamos usar um câncer feminino nos seios. A diferença desses tumores kármicos para os seres envolvidos na história que narro a vocês estarão ligados a como eles irão passar e superar a dor. Se um tumor estava para ser escrito no corpo feminino ou no masculino dos 40 aos 60 anos, e esses 40 anos a pessoa ela se transformou, ela procurou ser melhor, ela procurou ser mais mansa, mais pacífica, ela se pacificou ao ponto de que aquele ensinamento que ela iria passar por aquele tumor pela dor, ela não passasse, aquele tumor pode ser convertido em benigno, ao qual, passando a ela, um momento sem dor. Ponto. Porém, se ela não conseguiu atingir esse ápice, ela passará pela dor e ela se curará e continuará a vida, porque estava escrito no cromossoma que o tumor seria para trazer a dor e ela aprender com a dor e continua viva. Então, um tumor maligno se converte em benigno porque já estava escrito que ela não desencarnaria com o tumor. Isso é muito importante saber. Ao ponto que se está no karma que o tumor ceifará a sua vida, mesmo que você faça uma transformação moral de anjo, o tumor ceifará a sua vida. Ponto. Então a morte é a punição? Não. A morte é a libertação. Por quê? Quem nasce, quem encarna com o cromossoma para passar por um tumor terminal, já está no final do seu processo lapidatório. Aquele tumor já está no final do ensinamento pela dor, que culmina na morte física. Então, quando você está no cromossoma, escrito que dos 40 aos 60 anos você gerará um tumor, e esse tumor culminará no seu desencarne,
significa que a tua alma já é boa. A morte pelo tumor é a nobreza da alma. Quando o tumor está inscrito para você passar pela dor, para aprender a se curar, passar pela dor para aprender e curar, significa que você já está preparando mais a tua morte. Você precisa mais da dor para aprender, ao qual a morte pelo tumor é merecimento e não punição. Ok? Entenderam essa cadeia dos dois tumores aqui? Porém, o tumor adquirido, ele não ceifa a sua vida. Quando você adquire um tumor por negligência, você vai passar pela dor para dar valor. Então, quem passa pela dor de um tumor de um intestino, vai dar mais valor daquilo que ele come. Se você passa por uma dor de um tumor respiratório, na boca, na língua, você vai dar muito mais valor do que você fala. Então, tende a fazer uma transformação pela dor. E aí você vai experimentando dor e dor para se mudar internamente, de dentro para fora pela dor. Ah, mas esse processo tem que ser pela dor? Não, pode ser pelo amor. Quando você aprende pelo amor, o tumor da dor, ele se transforma em benigno. E você tira e tudo acontece. Ou, por mudança íntima, mesmo que o tumor seja maligno, você vai, faz uma cirurgia, faz um tratamento curto e aquilo já se resolve. Ficar na vida é a punição, não é desencarnar. Então, o tumor que ceifa a sua vida é os últimos traços do seu karma perante aquele aprendizado. Pode haver outros em outras vidas, que culminará a voz em outras vidas com outros tumores, mas culminou a vida, terminou, ceifou a vida por um tumor, você resgatou aquele karma, naquele prospecto, naquele momento, e está tudo certo. Partimos para outra. Se o tumor reside, você vai aprender pela dor. Ah, mas é só pela dor? Não, pelo amor. Porque quando é pelo amor, ou o tumor muda a polaridade, ou é muito rápido. 3, 4 meses de quimioterapia, de tratamento, você já não tem mais aquele tumor e aquilo sai assim como ele deu origem. Então passa. Mas tudo está ligado ao karma. Os tumores adquiridos, ele vai te gerar dor. Quem fuma hoje esses apetrechos, que apenas mudou de nome, quando passar por um tumor respiratório, ou principalmente da boca, porque os novos métodos de tabagismo, ele não está no sistema respiratório. Ah, mas não é nada. É o que as papilas do seu sistema digestivo capta das substâncias lançadas a ela de imediato. Não há células mais sensíveis do que as células de sua boca. Tudo que coloca na sua boca entra diretamente na sua corrente sanguínea. Se colocar mercúrio na sua boca, rapidamente você estará intoxicado de mercúrio. E chegarás a óbito com muita facilidade. Colocar substâncias na sua boca com a propriedade das suas células do sistema degustativo é algo muito nocivo. Então, o cigarro eu não drago. Não. É o que você coloca na sua boca. E isso, a longo prazo, desenvolverá aftas cancerígenas, feridas cancerígenas, tudo por quê? A boca não foi feita, não foi criada por Deus para que vós colocais substâncias nocivas no seu corpo. Ok? Qual é o remédio mais eficaz? O que você engole ou o que enfia debaixo da língua? Qual dor passa mais rápido? Sublingual. Por quê? É a propriedade do seu órgão, da sua boca, do seu sistema digestivo. Então muitos falam, o uso desses narguilés, dos cigarros eletrônicos e de todas essas variáveis contemporâneas não afeta o meu pulmão. Não. Mas tudo que está na sua boca é afetado. E coloca-se, só Deus sabe o que tem dentro disso. E coloca dentro da boca e o seu organismo absorve com muita facilidade. Ato esses por negligência, tumores serão lançados para fazer você parar o que estava fazendo pela dor. Ok? Mas tudo
Das duas patologias que eu narrei a vocês nas duas primeiras perguntas, todas elas têm o viés de evoluir o espírito. Entenderam? Porque você vai sair mais fortalecido. Quando você passa por um tumor e sai dele, você sai mais forte. Quando você morre pelo tumor, você morre mais fortalecido. Em espírito, você é um espírito mais límpido, porque deixou o tumor no corpo, porque ele era de origem kármica. E ali você reparou o seu karma. De todas as formas, você sai melhor. Você sai mais pronto, mais evoluído. A patologia tem o crivo de, pela dor, se fazer a mudança do nosso ser. Entendeu isso? Compreenderam? Ok. Quero contar uma história para colocar o Douglas na fogueira. Eu falei agora há pouco a vocês que, nos momentos oportunos, ou os próprios trabalhadores da casa podem se incumbir nesse ensinamento, a lei de causa e efeito ela está cada vez mais célere. Lembram disso que falei há pouco? Então, aqui se faz, logo você já arca com ela, as consequências. Semana passada o Douglas estava um pouco quanto fora da casinha, diga assim. Estava um pouco irado com alguns acontecimentos de alguns funcionários que ele tem. E ele pegou algo muito errado dentro do circuito produtivo dele. E ele se cegou de cólera. Pena que o Jader não estava lá para ver a cena. E ele pegou a peça que estava feita e ficou muito bravo. E ele foi pegar e jogar a peça no chão em momento de ira. Tomou 6 pontos no dedo. Quando começou a jorrar sangue no dedo, ele olhou o dedo, olhou a peça no chão, olhou o dedo e falou assim: obrigado, pai, porque já chegou a consequência. Entende? O que nos assola de dor e sofrimento é apenas a consequência dos nossos atos. Se você tiver essa observação, agradecerás o momento difícil. Pai, se estou passando, é porque preciso aprender. E eu estava em cólera, e agora eu estou sangrando. Obrigado pela rapidez. E segue. Porque se não for rápido, senta e espera, porque vem na frente. E quando vem na frente, vem pior. E se você lastimar e ficar mais irado, mais colérico, porque além de tudo você está sangrando e teve que tomar 6 pontos no dedo, você tinha tudo para ficar irado. Se você ficar mais colérico, a consequência é maior, cada vez maior. Ao ponto que se você perceber que quando você é açoitado numa dor que te dói muito, você aprender a falar obrigado, Senhor, porque se está me cobrando é porque devedor eu sou. Neste caso era fácil, ele jogou a pedra, arrancou o dedo. Então ele já, acalmou, se acerenou, foi lá, cuidou do dedo, foi para o hospital e está tudo certo. Se ele tivesse levado a cólera adiante, ele teria demitido 2 funcionários, teria feito um forfé, digamos assim, que geraria mais consequências para a vida dele no futuro. Agradeceu, foi lá, não falou mais nada, ficou bonzinho o resto da semana. As coisas que nós agimos pelos nossos impulsos são repatriados imediatamente. Quando a gente aceita e segue, acabou. Se a gente não se conformar e quiser aumentar, nós estamos guardando um presente maior lá na frente. Na frente poderia não ser apenas 6 pontos, poderia ser muito pior. Entende? Então, assim funciona a vida. Quando algo acontecer a você, respire, mesmo que você entre em cólera, mas quando estiver muito fora do tom, acalme, respire, sente. Faça isso antes de sangrar, que é menos doloroso. Respire, sente, agradeça e segue. Percebe? Esta é a lei de causa e efeito. E quando vocês experimentam isso no seu dia a dia e não conseguem ter esta visão, vocês só agravam. Só agravam. Só agravam. Aí a hora que chega a conta lá na frente, meu Deus, perdi a ponta do dedo inteira. Percebe? São só 6 pontos. Entendeu? Assim funciona. Lidar com a consequência dos nossos atos com racionalidade nos liberta. Lidar com as consequências dos nossos atos sem racionalidade só nos aprisiona. É assim que funciona. Vamos, Aline, senão ela não vai deixar. São 2 perguntas. A primeira seria
fala da dor para fazer pagamento de dívida, de karma. Uhum. Só a dor? Tipo, não tem, tipo assim, não tô falando sobre religião, mediunidade, nada. Tô falando sobre a pessoa que se doa. Tipo, a pessoa vai na igreja, ou então a pessoa vai na rua, distribui comida. Isso daí não diminui karma, isso daí não faz uma quitação de algum débito que essa pessoa tem? Isso não ajuda ela em nada? Ajuda. Se doar ao outro também não é uma forma de aprendizado e de amenizar karma? Ajuda. Isso ameniza karma passado? E a segunda pergunta seria: somos espíritos que já vivemos muitas vidas. Uhum. Por que tantos adultos têm tanta dificuldade de lidar com o que aconteceu na infância? Por que isso é tão difícil para um espírito que é tão velho, de lidar com pequenos traumas infantis? Vamos na primeira pergunta. Vamos dizer assim, numa vida passada, você era dona de uma mercearia, ok? Você era dona de uma mercearia. E era a única mercearia daquela cidadezela. Cidadezela ficou estranho. Cidadezinha. Era a única, ok? Só você podia vender os produtos. E todos os moradores daquela cidade só compravam seu. Só que você era muito, muito, muito gananciosa. E você cobrava muito, muito, muito caro. Só que naquele tempo não tinha questionamento, não tinha. A pessoa ia lá, abria o que ela tinha, comprava o que dava, pronto. Um ato seu perante uma comunidade inteira, que às vezes nem você sabia o nome, não conhecia as pessoas, pode ter gerado dificuldades em várias famílias. Consegue entender isso? Uma atitude sua de querer ganhar muito mais do que precisa pode prejudicar muitas pessoas. Mas isso aconteceu há 300 anos atrás. E passou, e desses 300 anos você teve várias vidas, pelo lado da moeda você foi pedir fiado na mercearia e não te deram, porque ora eu era dona da mercearia, agora eu vou pedir fiado, correto? Então, o lado da moeda chega, até que nessa vida você reconheceu os seus erros pelo lado da moeda que se viveu e tem uma mercearia de novo e cobra o preço justo. Mas você guarda no seu inconsciente que aquilo que vai estragar, aquilo que está perto do vencimento, você leva, coloca no seu carro e leva para a caridade. O que você está atenuando, se não o mal que você fez há 400 anos atrás, quando cobrou mais caro? Percebe? Então, muitos dos nossos atos que nós cometemos nesta caridade, de levar, de doar, de fazer as coisas materiais, nós olhamos para a nossa árvore histórica de vidas passadas e vamos atenuando com os mesmos causos, na mesma intensidade. Eu não posso querer doar uma cesta básica e querer o perdão de quem eu matei. Me perdoa, eu estou doando uma cesta básica. Jesus ensina no mesmo peso e na mesma medida, na mesma intensidade. Então, quando nós fazemos a caridade material, nós estamos aparando arestas do mal material que nós fizemos. Dos processos kármicos que nós temos por nossa avareza, por nossa ganância, por nossa prepotência, por nossa arrogância, ao qual gerou mal em comunitário ou com pessoas que eu não posso catalogar, porque eram tantas, e preciso reparar com algum ato massivo, algum ato para um determinado grupo de pessoas, a menos abastecida financeiramente, materialmente nessa vida. Então, quando eu faço essa caridade material, eu anulo os meus débitos de vidas passadas, mas são débitos ligados à matéria do alimento, da roupa, do cobertor. É ótimo, é salutar, sim, é bom, porque nós devemos muito. Então, se você tem roupa sobrando e não usa mais, doe. Se você tem capacidade, propriedade de doar uma cesta básica, doe. Se você pode fazer essas doações, doe, porque você está aparando débitos cometidos nessa mesma estirpe adquiridas em vidas passadas. Consegue entender isso? Então, isso se faz com a caridade material. Agora, o exercício de alguns karmas está no convívio com os nossos diferentes. Porque se eu no passado tive uma desavença com alguém, essa desavença acabou em sangue, e ela vem acabando em sangue, há um momento de haver uma interrupção.
Por isso que é colocado como mãe e filha, filha e mãe, filho e mãe, irmãos, marido, esposa. É colocado no mesmo teto, no mesmo ciclo familiar, para que consigam se conter e não cometer os mesmos erros do passado. Então, o karma cometido com outras almas devem ser repatriados com a outra alma. Eu não posso dar uma cesta básica querendo perdão de quem eu matei. A doença seria o karma feito contra si mesmo. Exato. Quando a patologia nos visita, ela não vem, ai, eu dei um tiro na cabeça da Joaquim, agora eu tenho um tumor na minha cabeça. Ok? Pode acontecer, se o Joaquim me perdoou. Eu matei Joaquim com um tiro na cabeça. O Joaquim olhou para mim e falou, pobre alma, deixa ele seguir a vida dele. Eu perdoo. O Joaquim me perdoou, só que eu tenho débito. Ou eu vou ser alvejado com uma bala perdida bem no local onde eu dei o tiro do Joaquim, ou um tumor no mesmo local gerará a mesma dor e intensidade e ceifará a minha vida. Entendeu? Mas por que isso acontece? Porque a outra parte me perdoou, mas o débito ainda existe. Com o peso e medida, com a dor e intensidade que eu fiz, eu passarei. Conseguiu entender? Aonde está escrito isso? No cromossoma. Determinado momento de sua jornada entre tal e tal ano, um tumor no seu cérebro ceifará a sua vida, mas antes disso te causará tamanha dor quanto a alma penetrada no crânio de Joaquim. Concorda? Tem que ser assim? Tem. Então assina aqui. E a única forma de mudar isso para o bem seria avançando o coração. Exato. Se você consegue, se Joaquim já me perdoou, não tem uma alma me cobrando, eu não tenho um algoz. Eu tenho eu, com a minha própria consciência e o meu próprio débito. Aí este débito, ele pode ser trocado. Este débito, quando eu não tenho mais a alma me cobrando. Percebe? E aonde a gente encontra isso em Jesus? Ide, reconciliai com o teu inimigo enquanto estás na jornada. Perdoa ele, para que ora você não seja o açoitado ou o açoitador. Porque se não houver o cobrador, existe a falta. E a falta eu posso mudá-la com a minha mudança íntima. Com a minha transformação, fazendo valer da caridade. Aí eu faço tanto bem, tanta caridade, que eu já paguei os outros débitos, só está o tumor no meu cérebro. E não tem quem me cobra. Então é só um tumor de uma bala que eu alvejei na mente de alguém. Então eu posso em vida me transformar ao ponto de que aquele tumor perca a essência de ser, porque o meu coração já não é mais prisioneiro de mim mesmo. Entendeu? Por isso que não são todos os tumores que se curam, porque a grande maioria tem alguém lá, tem um espírito te cobrando. Ele não vai deixar que o tumor desapareça. E repito, se existe o espírito é porque tem cobrança. A dívida é sua. Não alegue dívida a outrem, é sua. Aos seus obsessores, são seus. Ah, eu casei e os obsessores do meu marido me atormentam. Ora, que Deus é esse que você acredita? Se perguntar para o seu marido, ele vai falar a mesma coisa. Os obsessores dela são demais para mim. Olha a minha vida depois que eu casei. Os seus obsessores já te bastam, ok? Lembrem sempre, o Douglas um dia foi curioso e perguntou quantos obsessores ele tinha. Não façam essa pergunta, ficarão deprimidos. Ok? Assim funciona. A sua outra pergunta? Por que nós, sendo espíritos tão vividos, né, de tantas vidas, por que tantos adultos sofrem tanto com as suas infâncias? Sim. Quando alguém na fase adulta tem tantos traumas infantis e não conseguem filtrá-los na fase adulta, é porque quem causou o trauma é o seu algoz de vida passada. Conseguiram entender essa frase? Vamos trazer um exemplo. Se, sobre o teto de sua vida, existe um pai ou uma mãe que é um algoz, mas que agora é seu pai ou é sua mãe, fatalmente ele te deixará traumas em vocês. Correto? Porém, esses traumas não serão de agora. Serão somados com os traumas que já foram causados por esse espírito em vidas passadas. São traumas somatórios. Conseguiram entender isso? Não.
Ficou confuso? Eu vou explicar de uma outra maneira. Vamos pegar um pai e uma mãe que não são algozes e têm filhos. Esse pai e essa mãe, por medidas mais firmes, mais rígidas, fez alguns traumas. Porém, são traumas que não são somados com vidas passadas. Então, quando você chega na fase adulta, a dificuldade da vida, a vida em si, faz com que você não fique prisioneiro dos traumas, mesmo que eles existam. Isso é a grande maioria. A grande maioria dos irmãos encarnados não ligam para os traumas infantis. A grande maioria, 80%, 75% dos encarnados, não ligam para os traumas infantis. Por quê? Os traumas infantis eram de pais que não tinham correlação pesada com vidas passadas. Então são traumas não somatórios. Conseguiram entender agora? Então quando você tem um pai e uma mãe que não fez relação algoz contigo na vida passada, se ele te gerar um trauma, você vai filtrar este trauma no decorrer da vida. Porque a vida não vai trazer importância para este trauma. Ok? Correto? Entenderam isso? Vamos tentar dar um exemplo. A avó do Douglas criou o Douglas, correto? E o Douglas era muito gordinho quando era pequeno. E a avó do Douglas fazia doce de leite e ele comia tudo na madrugada. Certa feita, ela escondeu o doce de leite. E isso virou um trauma para o Douglas. Só que a avó do Douglas não era algoz do Douglas. Então hoje ele lembra dessa história, mas ele não fica com raiva dela. Entendeu isso? Não é um trauma somatório. Porém é um trauma. Esconde o doce de leite dele hoje para você ver o que acontece. Aquele trauma aparece. Você escondeu por quê? Cadê meu doce de leite? Consegue entender isso? O trauma existe, porém ele não toma relevância porque ele era trauma ocasionado por uma pessoa que não era algoz de vida passada. Agora vamos lá. Vamos supor que a avó do Douglas era algoz da vida passada. E ela escondeu o doce de leite. Ela escondeu o doce de leite dele e quando ele queria comer, ele não achou o doce de leite. E aí ele, sendo açoitado nessa dor, olha para ela e não vê ela como uma avó preocupada com a obesidade dele, e sim como uma tirana que está tirando o desejo dele, até de viver. Então, ele pega na figura da avó um algoz, pega esse trauma e intensifica esse trauma. E passa a viver esse trauma a vida inteira. Qualquer coisa que esconder dele, ele vai remeter o trauma do doce de leite. Se alguém esconder a bola, se alguém esconder a bicicleta, se alguém esconder, ele volta para esse trauma, porque esse trauma é somado na figura de um algoz. Porque vem de vidas passadas. Entendeu a diferença? Então, quando estamos encarnados e alguns traumas são redundantes, significa que ele veio de uma pessoa que já era um algoz da vida passada. E por que eu digo isso a vocês? Porque com essa informação vocês sabem quem vocês têm que amar mais. Conseguiu entender? Não, né? A Aline entendeu, mas ela quer não entender. Quando você identifica a pessoa que te gerou tamanhos traumas e ela é redundante, é ela que você tem que amar. É Deus colocando uma seta de neon na pessoa. Fala, ei, é esse aqui, ó. É esse que você tem que amar. Aí você fala, eu odeio. Eu não posso, eu não suporto, eu não aguento. E Deus põe neon, ilumina a pessoa, mostrando que os seus karmas estão ali. Não está em quem você ama, está ali, mostrando um holofote. Percebe? É para isso. Ah, então por isso que esses traumas que me acompanham em redundância, é tudo para te mostrar com quem você tem que reparar. Não que a pessoa quer, não que eu querei, não a pessoa. Sempre. Se você colocar a sua mente na ideia de que... Porque assim, quando vocês estão encarnados, vocês são tolhidos da verdade máxima. Então é como se vocês vivessem a verdade contemporânea, do teu berço até a presente data. É apenas aquilo que você enxerga. Porque isso é o véu do esquecimento. Ele tolhe as suas vidas passadas e te dá a oportunidade de recomeçar. Se nesta vida estreita e restrita que estás no corpo, tiver a consciência sempre de que quando você arrancou um pedaço do dedo por causa de uma ira, você falar assim, obrigado, pai, sangrando, porque a consequência chegou e está tudo certo, e se acalmar, a vida é mais fácil. Agora, se tudo você acreditar que você arrancou um pedaço do seu dedo por culpa de outro, é sempre culpa de alguém, você nunca vai melhorar. Então,
Se acontece é porque eu sou o culpado. O Douglas perdeu o dedo dele porque ele foi o culpado. Ele não tinha nada que tacar a peça no chão. Ainda que tacou a peça no chão, porque a ideia dele era tacar na cabeça de alguém. Ele já está melhor. Correto? Ele já conseguiu errar menos. Eu vou tacar na cabeça de fulano. Aí tacou no chão. Olha que bênção. Ele aprendeu o que é errar menos. Não manteve na mente. Perdeu o dedo. Está tudo certo. Mas a gente ama. E fica calmo. Daqui a pouco vem de novo. Sim, porque você não amou o suficiente. Acho que não está sabendo amar. Vai aprender. Você tem bastante tempo ainda. Tem bastante. Aproveita que está em vida. Reconcilia-te enquanto está na jornada. Ok? Não é esperar morrer. Era tão bom. Que saudade. Não vale nada. É em vida. É em vida. Como que eu faço para amar mais? Brigando menos. Ficar longe. Talvez seria uma coisa. Sim, sabedoria. Eu não suporto, eu vou para cá. Eu te suporto uma vez por semana. Ok. A minha missão íntima é te suportar 2 vezes por semana. Errar menos. Percebe? Não é não te suporto e está tudo certo. Eu não te suporto, eu entendo o meu limite, mas eu vou fazer um exercício. Se eu não te suporto por um mês, eu vou tentar te suportar por 28 dias. E assim você vai terminando. O cérebro, ele aprende. Ele cria ferramentas psicológicas para defender-se. E quando tem a boa vontade do espírito de melhorar, os espíritos ajudam. Nós auxiliamos vocês quando tem o verdadeiro sentido de melhorar. Se você falar, eu vou melhorar porque eu sou o trabalhador da casa, esquece. Vai melhorar porque você quer. Não precisa ser nada para melhorar. Apenas querer. Então, quando o espírito encarnado realmente quer a melhora, a gente acompanha. Lembrando, quando você quer a melhora, não é flores, é espinho. Ok? Entenderam isso ou não? Quando você fala para o excelsos do Pai, Pai, eu quero melhorar, eu estou pronto para melhorar, eu quero. Vai vir tudo de uma vez. Porque exato. Você tem um jardim de flores. Aí aqui está as rosas mais belas e cheirosas. E aqui está as rosas, as flores mais ou menos, mais bonitinhas, mas que não tem cheiro. Mas aqui é mais tranquilo. Quando você fala ao Pai, Pai, eu quero melhorar, eu vou melhorar, eu desejo, vai pelas rosas. Porque por mais que você se arranhe e se machuque, o aroma é tão bom. Entendeu isso? E elas são tão lindas. Mesmo que você esteja todo sangrando, mas aquele caminho é mais perfumado. Engraçado você falar isso. Eu falei, eu estou sangrando por dentro, mas eu vou procurar levar mais amor de uma outra maneira. Exato. Seja a cada 10 dias, a cada 8, a cada 9. Se não aguentar, fica 30. E assim vai. O importante é você não desistir de quem? Dele? Dela? Não, de você mesmo. Você não desistir de sentir amor por você, sabendo que só o amor pode florescer. E quando nós queremos amar, quando temos a seta de neon para a pessoa que nós precisamos exercitar o amor, é ali. E ali dói. E temos a oportunidade em vida para fazer isso. E nós só vamos conseguir mudando a nós, não mudando o outro. Porque o grande erro, o grande equívoco do encarnado é acreditar que ele vai mudar o outro. Quando você enxergar que isso é a maior utopia já contada para o plano carnal, vocês se desiludiriam. Muda o outro mudando a si mesmo. O problema nunca é o outro. É a forma que você olha o outro. Se você mudar a forma que você olha o outro, fica tudo bem. Percebe? Se eu não mudo a forma que eu vejo o outro, o que adianta? Nada. Perguntas? Depressão, ela é carne? A depressão ela pode ser do espírito, ela não propriamente pode ser kármico. Porque um espírito encarna, ele não encarna com o cromossoma ligado terás uma patologia chamada depressão. Porque a depressão propriamente ela não é patológica, ela não é de origem biológica, ela é de origem racional, ou seja, ela vem da alma, ela não vem do corpo.
A alma padece o corpo, levando a um estado depressivo, uma patologia hormonal. Conseguiu entender isso? Vou tentar, estou muito técnico, até o Douglas se embanana. Eu vou tentar reformular a resposta. Ninguém encarna para ser depressivo, porque o depressivo é um estado da mente, da consciência. O corpo biológico não é consciente, ele é animal. O espírito é consciente e o espírito hospeda o corpo. Então não existe na formação congênita, não existe no cromossomo e no DNA uma fração imputando a depressão. Então por isso, se só, ela não é uma patologia. Não sendo uma patologia biológica, ela não pode ser kármica. Ponto. Então vamos tirar a depressão do campo biológico. Ela parte de ser da alma. O que é um espírito encarnado depressivo, se não um espírito depressivo? Um espírito que, quando não tinha um corpo, reclamava de tudo, não queria progredir, queria ficar na lama, queria ficar preso, queria ficar dentro da sua própria dor. E quando esse espírito ganha um corpo, ele vem a desenvolver os traços psicológicos do espírito da depressão. E esses traços do espírito vai adoecer o corpo. Ponto. Por que é importante a reencarnação dos espíritos depressivos? Porque é somente o córtex frontal, através da racionalização e da ajuda de profissionais, que você consegue mudar a consciência, a energia do espírito depressivo. A medicação age no corpo, a conversa com profissionais age na alma. Então, não é só remédio, e sim muito diálogo, muita conversão religiosa, psicológica, psiquiátrica, de qualquer sorte, qualquer terapia, fazendo com que você mude a polaridade depressiva do espírito. Isso é a depressão. Agora existe o processo depressivo. O processo depressivo é como? Você está tudo bem, e aí de repente você tem uma desilusão, algum acontecimento que te entristece. Você se entristecendo, você pode trazer espíritos que são depressivos para perto de você, por causa de uma tristeza, por causa de um processo obsessivo. Aí você passa a ser depressivo, mas no momento é aquilo que você para e pensa, nossa, eu acho que eu estou depressivo. Todos os encarnados estão alheios à depressão, mas ou você é depressivo porque tua alma é depressiva, e aí você lutará com a depressão uma vida inteira, desde os 7 anos de idade. Desde o início você lutará com a depressão, ou você passarás por um momento depressivo porque a tua alma entristece e os espíritos depressivos se acoplam a você. Aí você passa a ter quadros depressivos. Então você sai, entra, numa volatidão. Então, estes quadros depressivos, ele é pertinente a todos os espíritos encarnados, porque se trata de aproximação de espíritos depressivos. O espírito depressivo, que é o espírito que já é depressivo encarnado, já mostra os traços da depressão com 7 anos de idade. E ele passa uma vida inteira colocando o espírito depressivo com a racionalidade, confrontando o espírito depressivo com a racionalidade, usando-se da ciência para mudar a polaridade. E esse espírito encarnado depressivo que vence a sua depressão nessa jornada, ele vai para o plano espiritual menos depressivo. E na outra vida, menos. Mas o que é preciso saber que, se eu digo a vocês que o espírito é depressivo, um espírito não depressivo que nesses estágios de depressão se entrega, ele pode vir ser um espírito depressivo. Ele mergulha na depressão, nesta, na outra e na outra. O que é a depressão se não a causa primeira? A desilusão, a tristeza. Porque é a causa origem da depressão. É acreditar que nada é para você, que você não é capaz. É a desilusão. O desânimo, a descrença em você mesmo. Então, quando você encontra esses traços em você, você tem que sacudir, levantar, sacudir a poeira e seguir. Sempre. Para que você vença o seu próprio espírito que possa ser depressivo, para que na próxima jornada você seja menos e menos e menos, até que isso saia do teu espírito, que seja apenas uma lembrança antiga, e lutar contra os intentos da depressão no seu dia a dia. Se você não tem a depressão como uma redundância, como uma roda gigante que sempre te visita, e te visita, e te visita, você tem que ficar atento.
estar em estágio depressivo é normal e causal para todos os irmãos encarnados. Permanecer nele é a escolha. Então, quando você sentir uma energia, uma vibe mais negativa, mais depressiva, você deve procurar ajuda. Ou em você mesmo, ou na ciência, mas deve se libertar dela. Nunca deixe esvair-se por 10 dias, porque aí você é assolado por obsessores, aí você fica prostrado numa cama, perdendo a jornada de sua vida carnal. Lutai contra, através da ciência, da medicina, não é da religião. Por que não se cura depressão na religião? Porque se eu digo a vocês que é o espírito depressivo encarnado, como almeja a religião mudar o espírito em essência? Porém, a ciência do homem, com o tratamento, com o acompanhamento, vai mudando a forma de pensar do espírito, fazendo com que a própria forma de pensar mude a origem. Então a pessoa chega, estou em depressão profunda, papapá, me ajuda. Nós vamos fazer a desobsessão. Se for uma depressão momentânea, ela sai daqui, amanhã ela volta, que parece que nunca entrou em depressão. Mas se é do espírito, melhora, mas não cura. E a pessoa volta. Por quê? O espírito depressivo tem o karma de vencer ele mesmo. E não é pela patologia, é pelo dia a dia, pela vivência, pela ânsia de querer viver, pela ânsia e desejo de querer respirar esta vida, de estar presente e ser diferente, não apenas mais uma rodada de uma existência qualquer. A depressão de hoje pode ser considerada como a melancolia do passado? Não, a depressão de hoje é a depressão do passado também. É que hoje chama depressão. Mas se chama melancolia. Sim, só mudou o nome. Mas é a mesma energia. Dos ricos, né? A Sim. melancolia era uma doença dos ricos, daqueles que tinham tudo que queriam. E a depressão hoje não mudou muito, não. Vida, né? Hoje, fala assim, só está em depressão porque não tem conta, tem dinheiro para pagar as contas. Né? Ou está sem. Ainda continua o estigma de colocar a patologia, a ansiedade, doença de rico, a depressão, doença de rico, ela é um estigma. Mas isso é apenas estigmas. Isso está na história da humanidade. A depressão sempre foi depressão. A depressão propriamente chama-se desilusão. A origem da depressão é a desilusão. Quando eu vou ganhar alguma coisa e perco. Desilusão. Quando eu vou fazer alguma coisa e não consigo. A melancolia é a depressão momentânea, é isso que eu te falei. Eu sou uma pessoa viril, sou uma pessoa animada, estou no momento de depressão. Aí pode ser um momento melancólico, mas é momento. A melancolia do espírito, quando o espírito desenvolve melancolia, nós podemos falar que o espírito é negativista. Ele não é depressivo, mas ele é negativo. Não vai dar certo. Tudo para ele não vai dar certo. Então essa energia de que tudo para ele, que ele já tem a certeza sem fazer, que não vai dar certo, pode ser linkada à melancolia. Mas a depressão, a origem é a desilusão. A desilusão. A melancolia está mais ligada à pessoa que não quer fazer, negativista, é uma outra energia. Mas entra também na depressão. Tudo se deságua na depressão hoje. Não precisamos dar outros nomes. A depressão, ela engloba todos esses aspectos. Mas se voltarmos, é a desilusão. Eu almejava e não consegui. Desilusão, eu perco a vontade de viver. A depressão é perder a vontade de fazer as coisas. Você falava que quando você tinha melancolia, a tua imunidade baixava muito. A depressão, tudo, E aí fazia-se, inclusive, os estopins de doenças autoimunes, né? Como herpes e tuberculose, por exemplo. Mesmo que você não tivesse uma patologia de imunidade baixa, mas quando estivesse melancólico ou depressivo, parece que você tinha os starts, né? Fazia essas doenças aparecerem. Que pergunta interessante a sua. Vamos ver se vamos ter tempo para responder. Eu disse no início hoje, quando falei da gestação, que nunca, jamais, o espírito do feto habita o corpo da mãe. Lembraram disso? Então vamos lá fazer a fase gestacional. A mãe teve a inseminação e começou a fecundação do seu óvulo. Ali vai se desenvolver um ser humano que vai se acoplando os seus chakras a partir do chakra base. O chakra base é o primeiro chakra, é na fecundação. Ele vem e acopla, em volta deste chakra base ele começa a desenvolver o feto.
Conforme o feto vai ganhando corpo, desenvolvendo a sua coluna vertebral, outros chakras vão se acoplando. Até que se acopla o chakra frontal. O chakra coronário não, o frontal. Quando o corpo feminino está com 6 chakras acoplados, o espírito que estava na câmara de passe, na câmara reencarnatória, já está do formato do feto. Ou seja, o perispírito em estágio adulto, durante os meses de gestação da mulher, ele foi sendo transformado no feto. Ele perdeu a forma adulta e foi sendo transformado, transmutado na forma fetal. E é trazido para perto dela. Quando este espírito, no formato de feto, tenta invadir o corpo feminino, o corpo expele o objeto estranho. Parir é a expulsão de um espírito estranho dentro do corpo feminino, porque não pode haver 2 espíritos no mesmo corpo. Ok? Quando isso acontece, que é na gestação, que é o mais próximo disso, a mulher expele, ela expulsa o objeto estranho, que é o filho dela. Porque é um outro espírito tentando absorver o mesmo corpo. Conseguiram imaginar isso, entender? Ela expele, ela expurga o objeto estranho, o espírito estranho dentro do corpo dela, porque 2 espíritos não podem ocupar o mesmo corpo. Quando disse a vocês agora há pouco que um estágio depressivo, quando você tem uma desilusão e entra numa tristeza e chega espíritos perto de você para espíritos depressivos, tristes, somar a tua tristeza, a tua depressão, eles chegam perto de você. Quando eles começam a tomar posse e a te obsediar, eles começam a roubar as tuas energias. Ele rouba a tua energia, porque você está vibrando na mesma sintonia dele. Você estava triste, entrou numa pequena depressão, veio os espíritos depressivos e te abraçou. Aí você está com a sua depressão mais um montão. Aí você está depressivo e nem sabe por quê. Falou, ó vida, ó céu, mas por quê? Eu nem era assim. Ontem eu não era assim, hoje eu estou assim. Você se coloca a questionar. Você está sendo abraçado por espíritos. Quando você está sendo abraçado por espíritos nessa depressão, melancolia, tristeza, desilusão, o seu cérebro que produz energia para o teu corpo começa a doar energia porque você está em simbiose e conectado a esses espíritos. Falta energia para o seu corpo, porque está sendo roubado pelos seus obsessores. Como que o corpo humano, em sua perfeição, avisa que você está com uma bactéria ou com um vírus? Te dá uma febre, correto? É o teu corpo avisando que dentro do seu sistema humano, da carne, sistema biológico, você está tomado por um vírus ou uma bactéria. Ele incita um estado febril para que você procure a medicina. Todo mundo de acordo? Quando você está sobre obsessão, ferrenha obsessão, espíritos drenando a sua energia, como o teu corpo reage? Herpes, queda capilar, desidratação, tuberculose, sistema imune baixa, porque você não tem energia para vencer a vida. Então o teu corpo está te dando sinais que o teu campo espiritual não está bom. Aí você procura a ciência do médico, o médico não acha nada. Aí você vai na igreja tomar uma hóstia, vai tomar um passe na casa espírita, vai na evangélica e você vai se libertando dessas energias. É a forma de que o corpo avisa que o teu campo espiritual não está bem. Por isso que tem esta analogia. Tristeza, depressão, melancolia, ansiedade, gera patologia. A patologia ela não é oriunda do estado emocional, ela é oriunda da quantidade de energia que você está sendo roubado. Aí falta energia para o seu corpo. Úlceras nervosas, úlceras gástricas, várias patologias que o teu próprio cérebro daria conta de não apresentar, sendo ele objeto de obsessores, roubando energia, ele é a forma que avisa vocês. Autoimune faz isso. Também. Quando o estado obsessivo é grave ao ponto de uma doença autoimune. Em particular, a ciência praticamente não acha a origem, procura e não acha a origem. É espiritual. Ok? Por isso que é muito importante, pelo menos uma vez a cada 15 dias, um mês, você ir em alguma casa.
seja na católica, na protestante, no candomblé, no quimbandismo, onde vocês quiserem, mas é importante ir. Porque ao simples fato de adentrar, esses espíritos já são desacoplados. Ah, mas eu fico bem, depois fico mal. Reveja teus atos. Porque você entra, você vai sair limpinho. Aí lá fora é lá fora. Aí é contigo. Entende? É só para te fazer a relação. Por que temos essa patologia da mente gerando comorbidades, gerando patologias biológicas de fato? Por causa dos obsessores. Muda-se. Quando o espírito é depressivo, ele não tem nada, só depressão. Ele não tem outra doença alguma. É só depressão. Normalmente são saudáveis demais. Mas a mente é depressiva. A mente depressiva é o espírito depressivo que hospeda a mente. É o ser pensante do corpo, é o espírito. Não é o corpo. Ok? É só para fazerem essa relação. O bebê que nasce prematuro, Uhum. ele teoricamente não respeitou esse período de adaptação na câmara de preparação. E por que isso acontece? É uma ânsia do espírito de vir à vida? Digamos assim, até o momento que o corpo expulsa o feto, o espírito que vai hospedar aquele corpo pode desistir. Até o momento do choro, até o momento do corte do cordão umbilical, o espírito pode desistir. Vocês conhecem entre vós encarnados aqueles espíritos que falam, não sei se eu vou, se eu não vou, não sei se eu fico, se eu não fico, que é cheio de dúvida? Tem entre encarnados? Não lembro. Entre vocês encarnados tem aquele que não sabe o que é da vida? Não sei se eu vou, se eu não vou, se eu fico. Indeciso. Quando encontramos um espírito muito indeciso, não sei se eu encarno, não sei se eu reencarno, não sei se eu encarno. Mas será que eu vou aguentar essa minha mãe mesmo? Aí você começa cheio de diálogos. Porque quando você está na câmara reencarnatória, você tem lucidez. Enquanto você vai se tornando um feto, você vai perdendo essa lucidez. Exato. Quando você chega com 6 meses no útero materno, 5 para 6 meses, o espírito começa a ser mais tolhido de informação. E é onde o espírito se desespera. O espírito que está na câmara reencarnatória, muito indeciso se vai, se não vai, ele assinou. Ele está certo que vai. Mas ele começa a ficar com muita dúvida. Quando chega no 5º mês, que é quando ele começa a esquecer as vidas passadas, ao qual começou a conexão do chakra gástrico, cardíaco, e ele está começando a chegar no laríngico e vai subindo, ele vai perdendo a consciência da vida passada. E o espírito indeciso, ele entra em muito desespero. Ele entra em completo desespero, mas ele não quer desistir, mas quer desistir, não quer desistir, ele quer desistir, quer desistir, não quer desistir. Aí ele fala assim, agora eu acho que eu vou. Você vai? Então vai. Top. Aí nasce. Não é compulsório, ele só está endossando o que ele assinou. Naquele momento ele falou, agora eu vou. Vai, existe a reencarnação compulsória, que é um outro fato. Mas nesse caso é exatamente assim. O espírito começou a ficar muito em dúvida dos 5º mês até o 7º, que é onde vai tolhindo a vida passada. A hora que ele fala assim, mas agora eu vou. Você vai? Então não tem chance dele tentar arrebatar. Aí é um empurrãozinho. É um trauma. É só você procurar no Pentateuco. Kardec pergunta aos espíritos, com maior alegria. Kardec estava alegre a fazer a pergunta para os espíritos de verdade. Espíritos de verdade, olha a cena de Kardec. Espíritos de verdade, como é bom nascer. Qual é a visão do espírito para quando nasce? É quando prende ele e coloca numa masmorra com prisão perpétua. Aí ele, mas como assim? O sentimento de nascer é uma prisão? Porque você sabe tudo, vai vir a saber nada. Isso é uma prisão. É uma prisão cognitiva. Ainda vai sendo... Exato. Aí ainda vai tolhindo isso vagarosamente, numa tortura. Então, você vai sendo torturado a esquecer tudo. Aí Kardec pergunta, e qual que é a sensação de morrer? É a liberdade. É o indulto do rei. Você ganhou a liberdade. Então, estar em vossos corpos é traumático para o seu espírito, porque vocês estão tolhidos de quem vocês são realmente, numa oportunidade ímpar de melhorar e se aprimorar. Existe o natimorto, então, que não tem espírito. Os que nascem já mortos, não tem espírito. Neles. Na concepção existia espírito. Com nasce já morto é porque o espírito desistiu e desacoplou. Aí já não tem.
O feto que nasce Os sem abortados vida, também. os abortados também, porque você ceifa a parte da mãe que cabe, que são os nutrientes para fazer a... Porque assim, o que mantém o espírito acoplado ao corpo da mãe é a mãe. Por isso que a mãe come mais, por isso que a mãe tem que descansar mais, repousar mais. Porque é ela que lança do magnetismo do corpo dela a vida para o espírito. É da mãe, é do corpo feminino, é biológico, é energia vital, fluido universal da mãe. Então a mãe tem que comer por 2, a mãe tem que descansar por 2, porque ela tira da energia dela 6 chakras com 7 meses para conectar ao espírito que está a quilômetros de distância dela. É ela que lança essa energia. Por isso que é repouso, por isso que precisa descansar em determinada faixa da gestação. É ela que mantém o espírito vivo. Se ela corta essa ligação, imediatamente cortou toda a comunicação com o espírito. Então o feto morre. Esse é o aborto. E quando o espírito desiste, ele simplesmente pega e sai. Se ele saiu da câmara reencarnatória, aqueles fluidos, por mais que exista, ele vai voltando para a mãe. Aí quando ele termina de voltar, a mãe tem espelho. Porque aí não tem mais... nessa forma. Quem que fez a pergunta? Se é uma prisão, Sim. você reencarna. Por que você reencarna? Porque tem coisas que a gente só consegue fazer na prisão. Melhorar. Faz sentido na minha cabeça. Vamos lá? Vou tentar te falar em poucos minutos. Karma é débito feito na carne. Então, quando numa vida passada você fez algum ato na carne, você precisa viver na carne para tentar ajustar. Exemplo, se numa vida passada você ficou devendo para alguém, você não vai pagar no plano espiritual. Nessa vida, você vai vir para pagar aquela falta, aquela dívida. Consegue entender? Então, kármico se resolve na carne. Precisa nascer. E nascer é uma prisão. Mas não é uma prisão na concepção de prisioneiro. É uma visão da limitação de quem você realmente é. Porque todos vocês têm a ciência de que são muito mais do que são. E são, porque o seu inconsciente é muito maior. As suas capacidades de pensar, de ver a vida, é muito maior do que estreita do que você enxerga. É como se esse mundo fosse pequeno demais para a sua mente. E porque o teu corpo é estreito demais para a capacidade do teu espírito. Por isso que é uma prisão. É como se você mergulhasse numa piscina de um copinho de café. Você é um oceano, mas fora te dado um copinho de café com uma água e se vira com ele. Isso é estar encarnado. Percebe? É uma prisão mental. É uma prisão que limita todo o teu saber, todas as suas vidas passadas, para te facilitar a pagar alguns débitos. Vou dizer assim, vamos tentar elucidar. Não, só um exemplo que vocês vão entender. Se na vida passada eu fiquei devendo para Joaquim, e estou nessa vida, eu sei quem é Joaquim. O que eu vou fazer? Olha, Joaquim, na vida passada eu estou te pagando, eu estou te devendo. Correto? Não era fácil? Isso se eu tiver a consciência de que eu sou pagador. Se eu não paguei naquela vida, você acha que eu vou pagar nessa? Então, se eu devi para Joaquim um dinheiro na outra vida, e essa vida eu sei quem é Joaquim, eu vou atravessar a rua para o Joaquim não me reconhecer. Correto? Se eu não tenho a percepção de quem é Joaquim, eu vou ver aquela pessoa e vou falar, essa pessoa é estranha, tem algum sentimento que não é... Deixa eu fugir dela. Então, às vezes, tem pessoas na sua vida que você foge e nem sabe por quê. Você nem conhece a pessoa. Isso essa pessoa que você às vezes foge nessa vida, na outra vida você estava devendo para ela. Agora se coloca no papel de Joaquim. Eu sou Joaquim e você estava me devendo na outra vida. Se eu venho nessa vida lembrando da outra vida, eu vou olhar para você e falar, passou uma vida agora, eu te pego. Mas eu posso querer não reencarnar? Você pode, porém os karmas ficam abertos. E o que acontece com esses karmas abertos? Fica aberto. Tá assim, e o que acontece com o seu espírito? Fica no plano espiritual. Que não, tipo assim, não vira um espírito ruim, no caso. Não. Só fica Você lá, só né? fica ruim se você for ruim. Você só é ruim se você tiver atos ruins. Então tem muitos espíritos bons que têm karmas e estão no plano espiritual. Então pra você reencarnar, você escolhe reencarnar. Então pra você não ficar lá, você reencarna por isso. Exato. Porque aí você fica lá sem nada para fazer. Aí você fica lá, não quer fazer nada. E se você fica lá
Seria uma? Redenção. Porque quando passamos a vida e conseguimos resgatar os karmas, morremos melhor. Seria, no caso, sentimento de... Sentimento de liberdade. Sentimento de dever cumprido. Outra pergunta, desculpa. Se é mais ou menos no 9º mês que o espírito vem, quando a gente é criança, Sim. e a mulher espera. Então, quando a gente aborta com menos que isso, tipo, é um karma nosso, ou o espírito que foi abortado vai saber disso? O que acontece? De todos os momentos, se for expelido com 2 dias de gestação ou 9 meses, é porque ou a mãe quis ou o espírito desistiu. Só essas 2 formas. Mas o contrário também, Mas a mãe se- pode mas segurar a se- criança. Não, se a mãe não segura. Por mais que a mãe queira a gestação e o espírito desiste, o espírito desencarna. O feto desliga. Mas o espírito pode desistir, Pode, mas a mãe não. a mãe não. Por quê? Esse é verdade. Por quê? Porque até ganhar a vida, você não entrou no seu processo kármico. Então você pode desistir sem ônus. A partir do momento que você ganhou a vida, tudo que fez aqui está na carne. Ok? Se um espírito... Então você fala, o espírito que desiste de vir, ele fica sem ônus nenhum? Não. Simplesmente ele passou para trás na fila. Quando ele quiser reencarnar, não é assim. Então, no caso, é uma oportunidade de você entender. Mas, por exemplo, aí, tipo, a mulher abortou. Por quê? Ela quis ou porque ela o quis, espírito? porque Sim. ela quis. Ela vai ter, tipo, no karma dela um assassinato, no Sim. caso? Exato. Entendi. Ela terá um assassinato. Mas o espírito que ela assassinou, Sim. e quando a mulher foi engravida, já tem um espírito predeterminado para isso, para nascer? Ou é só daqui, sei lá quantos meses? Deixa eu te contar uma história. O Douglas olha no relógio porque para o Douglas são 20 minutos do jogo. Por isso que ele olha no relógio. É o Douglas, não eu. Já foi. Só para que você possa entender como funciona. E depois, eu gostei muito da sua pergunta. Eu gostaria demais, porque é muito interessante. E eu te convido no outro estudo a começar. Então, no outro estudo eu vou... Eu sei. Por isso que você só iniciou. Você tinha uma vergonha, agora não tem mais. Se nós olhamos a mente da mãe, somos espíritos, estamos olhando uma gestação. E na mente da mãe está, antes dela ser mãe, na mente da mulher. Eu não quero ter filhos, eu não quero ter filhos. Se eu tiver filhos, eu aborto. Se eu tiver filhos, eu aborto. Ela não quer ter filhos. Ela mantém essa ideia na mente dela, firme, focada. E ela fica grávida. Por que Deus permitiu que, sabendo que a mãe tinha uma alta propensão de abortar, por que Deus colocou um espírito no útero dela? Agora vamos olhar de outro prisma. Vamos supor que um espírito teve a oportunidade de vir 5 vezes. E as 5 vezes, quando chegava ali com 4, 5 meses, ele desistia. Ele desistia. Aí passou um tempo que agora ele fala, agora eu vou, agora eu preciso, eu estou com firmeza. Mas ele teve débitos. Ele desistiu 5 vezes. Ele vai ser colocado no útero de uma mulher que vai abortar. Com grande possibilidade de aborto. Não existe equívoco e erro. É tudo medido e analisado, jogando probabilidades. Num útero de uma mãe com porque assim, a mãe, ela não acorda e fala, eu vou abortar. Ela já não queria ser mãe. E ela ficou. Mas, no caso, esse aborto aí em questão, Sim. que seria tipo o espírito que desistiu 5 vezes, seria tipo um karma dele. Exato? Mas E o também karma vai dela? virar um karma para ela? Sim. Mas ela tendo esse aborto por sua escolha, quando ela quiser ter filho, isso vai ser um peso para a mente dela. Mas atenua o karma do espírito. Atenua. Tudo que acontece entre vós encarnados está ligado à atenuação dos karmas. Tudo. Aquilo onde vocês veem dor e sofrimento, para a visão espiritual, é liberdade, é aprendizado. Aonde vocês colocam os olhos com julgamento de apocalipse, nós vemos oportunidade ímpar para a evolução das almas. Então, toda dor perante aos vossos olhos é oportunidade de evolução,
de aprendizado dos espíritos, das duas partes, da família, da mãe, do pai, do espírito. Não entra um espírito cheio de vida num útero que tem grandes chances de ser abortado. Que Deus seria esse? Mas entra um espírito que precisa ser abortado, para o espírito dar mais valor numa próxima gestação. Ok? Isso porque eu não vou entrar no transformo, que isso podemos entrar na outra, que são espíritos fora do perispírito humano que precisa vir abortado. Isso podemos entrar no outro assunto, porque delongaríamos aqui 30, 40 minutos para falarmos. Mas é necessário e tudo estar perfeito. Repito, viram como que é a gestação da mãe? Viram quão perfeito é? Um corpo feminino gerar um outro corpo. E quando este corpo tiver um espírito acoplado, ela lança fora para não causar dolo a ela, ao corpo dela. Isso é o corpo, é muito perfeito. Deus é perfeito em tudo, 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 tudo. Absolutamente tudo. É o fruto que cai da árvore, maduro, para cair no chão e formar. Exato. Novos frutos, ou até se tornar nutrientes para o solo. A própria árvore gerando o próprio nutriente para ela mesma. Então, é tudo perfeito. Tudo é perfeito. Nada, absolutamente nada está fora de contexto. Tudo que você me perguntar sobre a vida, eu vou te dar uma origem e consequência. E vou te mostrar que Deus é perfeito. Então, todos os questionamentos da humanidade, eu posso mudar o prisma de sua visão e mostrar como que Deus opera, dando oportunidade a espíritos desviados a encontrar um caminho, por amor ou pela dor. Porque o final é sempre estarmos com o Pai, na morada dele que não é deste mundo. Entendeu? Eu descobri há pouco tempo, aqui, o pessoal trabalhando aqui, que junto comigo e com meu irmão gêmeos, tinha mais uma pessoa. Tinha uma irmã. Uhum. E a como é que é? Não, não é espírito. Que o que eu posso falar? A energia dela veio para mim. A energia dela veio para mim. Por que a energia dessa minha irmã veio para mim? Porque ela é tua obsessora. Porque um espírito pega o outro. Porque tem uma falta. Ela quis ir esse mundo aqui. Não. Quis ficar comigo. Não, senhor. É da vida passada, não tem nada a ver dessa vida. Colocar os olhos da estreita vida nesta única vida é uma utopia. Não vingou nessa, mas está apavorando ele. Que para mim foi. Ninguém apavora ninguém. O encarnado se apavora. Porque eu acabei de falar para vocês que Deus é tão perfeito. Ele te deu um córtex frontal com tanta propriedade. A tua capacidade racional de dominar o seu medo, de refletir sobre os seus atos é tão grande. Você só é acionado pelo seu obsessor porque você não entendeu as suas defesas ainda. Gente, um pouco meu irmão, né? Tudo pra mim. Ainda não aprendeu as suas fraquezas. Cada um carrega a cruz que merece. Exato. Se vocês perguntarem... Ele já tem uns dedos. Vamos falar... Exato. Contando a história do Douglas. Quando ele perguntou pra gente, Joseph, eu tenho muito obsessor. Já tinha alguns anos que tinha casa e tinha vários atendimentos. Eu disse a ele, você quer mesmo saber? Não disse isso. Porém, ele perguntou e nós respondemos, porque tudo que vocês perguntam, a nossa opinião, nós damos. Disse a ele, você quer saber agora, que eu posso olhar e contar? Ou você quer saber algum tempo atrás, antes da sua espiritualização, da sua, digamos assim, doutrinação? Aí ele falou, agora, olhando os espíritos que me perseguem e me vigiam agora. Eu disse a ele, espera um pouquinho que eu vou contar. Disse a ele, Douglas, tem algo na casa de 130, 140 espíritos. Próximos, em torno. Isso é o que eu consigo contar. Pode ser alguns aí no limbo que você está conectado que não dá mais. Aí ele ficou espantado. Eu, médium da casa espírita, faço desobsessão a rodo?
Como é que eu posso ter todos esses obsessores? Se hoje eu tenho isso, quanto eu tinha antes? Ele falou, quando a gente teve acesso a você e conseguiu afastar um pouquinho, estava para cima de 300. Perante as escolhas da sua vida. Aí ele disse, e qual seria o meu desfecho? Eu disse, a tua missão é fazer o bem a todo momento, para que ao fechar teus olhos, esses 33, 34, fique apenas esses 33, 34. Porque desses 100 e pouco, 30 vai ficar para outra vida. A tua missão é com os outros. Com os dos 30 até os 140 e pouco. Se você perguntar hoje, ele aumentou um pouquinho, porque ele está no emprego, no serviço. Aí lá, de vez ele melhorar, ele piorou um pouquinho. Então, você atrai mais espírito, mas está tudo bem. Enquanto ele não perder a mão, está tudo certo. Então, assim é. Percebe? Então, a tarefa não é não ter obsessor, é saber lidar com eles. É saber lidar que o teu impulso da cólera é teu. Quando chegar a consequência, você olhar para a consequência e falar, eu não vou entrar mais. Aqui é meu limite, aqui é a consequência do meu ato e acabou. Teu modo de vida atrai obsessor? Sim, sempre. Se você sair daqui e brigar com alguém, discutir com alguém, o obsessor soma. Ô, galera, vem cá. Mais um chegado. Agora aglomera. Você atrai, você é um imã. A tua polaridade atrai. A moral também. A moral é a tua energia. Acabou. A tua moral, a envergadura moral te protege. A falta dela te fraqueja. E assim funciona. Por que eu soube disso há pouco tempo? Depois de 42 anos. Se te soube agora ainda te causa temor, já você pensou antes? Não me causa temor. Ah, Até nem... não. É que Que mexeu. Fiquei pensando. Então, se ficou pensando com 40 anos, imagina antes. Não sabia. Vamos encerrar porque já está quase acabando o primeiro tempo do jogo. Falou que para ter o aborto, é o aborto espontâneo, né? Ou a mulher ou o próprio feto, né? Sim. A mulher é em pensamento que ela resolve não ter mais e ela consegue não ter mais? Não, somente em pensamento não, ela precisa do ato biológico. A mulher, por mais devaneios que tenha um pensamento, o corpo tem uma resposta à gestação alheia aos pensamentos. A gestação não está ligada ao pensamento. Aí, quando ela, Mesmo porque numa morte cerebral, o corpo ainda mantém a gestação. O dela é só se ela tomar alguma providência. Sim, só se ela tiver algum ato biológico. Ou de forma. Exato. Essa negação não pode causar deficiências na criança? Não, de forma alguma. De forma alguma. Como poderia uma criança, um espírito de uma criança, receber o karma da mãe ou um ato da mãe? Isso não existe. Cada espírito recebe a sua própria carga. Ninguém herda da mãe ou do pai atos da mãe e do pai. Cada espírito já tem os seus próprios. Se a mãe tomava, vamos supor assim, uma mulher que tomou muito hormônio de academia, fazendo algumas mutações biológicas em seu corpo, ao qual existe uma grande probabilidade, se ela vir a ser mãe, o próprio bioma dela não conseguir gerar, porque no cromossoma dela, o DNA dela, está comprometido com alguma substância que ela ingeriu por escolha. Então, os espíritos que poderiam vir nela e que teriam uma vida completa e perfeita, saem da fila. Se eu sou espírito para vir no útero de uma mulher e as ações dela levaram ela à mutação congênita do seu DNA, ao ponto de que há uma probabilidade daquele feto vir com uma má formação por causa da escolha da mãe, o espírito que era para ser perfeito sai de linha, sai da fila. Quem que vai entrar na fila? Um espírito que precisa passar por uma má formação. Entende? Não há errado. Deus nunca cometeria atos para colocar um espírito que não precisaria passar por uma forma, por uma prova e expiação biológica no útero que poderia gerar essa forma biológica. Aí não é um Deus de amor, seria um Deus complacente. Vai, tem que ir, vai. Os filhos nascem viciados. Eles nascem... Vamos ver se temos tempo para responder. A mãe que usa a droga. Vamos trazer para o plano perispiritual. Todas as drogas que você usa, que entorpece o cérebro, ele vai para o seu chakra coronário. Todas as substâncias vêm para o seu cérebro, é processado pelo seu
pelo seu córtex frontal, e ele imunda o seu chakra coronário, que imunda o seu perispírito. Então você coloca toxina, o vício, ele transmuta do seu corpo para o seu perispírito. O que é a abstinência? A abstinência é quando você para de usar drogas, o seu corpo já está praticamente límpido das drogas, mas o seu perispírito não. Aí o perispírito começa a jogar as toxinas das drogas que você usou a longo prazo para o corpo. São as abstinências mais profundas. Não está mais no corpo biológico, porque o sangue já processa muito rápido. Ela está no seu perispírito. Se o teu perispírito guarda as toxinas das drogas, uma mãe gestante vai pegar as toxinas do perispírito, que é essa energia que fará com que o chakra seja acoplado ao espírito, e vai alimentar o perispírito do feto com a droga que ela usou. E não simplesmente a mãe parou de usar quando engravidou. As toxinas vão do mesmo jeito, porque está no perispírito da mãe, e é a energia perispiritual que vai fazer a acoplação com o feto espiritual. E isso vai contaminar o feto. A gestação será complicada, muito tumultuada, porque há tóxico nas comunicações perispiritual da mãe para com o feto. E quando nasce, o perispírito está com as toxinas que estavam no perispírito da mãe. É por isso que as crianças nascem com abstinência. Mas nada culpa ela tem no campo biológico. Mas a negligência da mãe contaminou o perispírito da mãe, que por transmutação, simbiose energética, foi ao perispírito na constituição do perispírito do feto. Porque o perispírito é a fase adulta, ele vai se tornando num feto. E ele se torna num feto com o perispírito da mãe. Se o perispírito da mãe tem droga, o perispírito do feto terá droga. Ao nascer terás abstinência. Simples assim. Mas não se aplica ao HIV, por exemplo. O HIV, é tão fato que o HIV, você propriamente sendo mãe, seu filho não traz o HIV. Ele não tem AIDS. Ele pode ter no seu DNA o vírus da AIDS, mas ele não desenvolve AIDS. O fato de desenvolver a AIDS de nascimento é kármico. O pai e a mãe podem ter HIV. Se não for kármico, o feto não nasce com HIV. Ele nasce com HIV no cromossoma, mas ele não desenvolve. Ele é adormecido. Ok? Vamos encerrar? Só um negócio. Quando você falou que o feto, ele fica naquela indecisão, e quando ele fala assim, agora acho que eu vou, né? Então, aí vocês aproveitem. A gente não. Deus fala assim, manda esse filho antes que ele desista. Mas nunca o prematuro é por, assim, ser uma criança mais hiperativa, sem paciência de ficar aqui, deixa eu ir logo. Não, é só quando ele está indeciso. Sim, é uma indecisão. É uma indecisão. O espírito fica em dúvida, vai ou não vai. Se fosse isso, era fácil diagnosticar quem é hiperativo. Com quantos meses nasceu? 5? É hiperativo, lauda. Seria muito fácil para a medicina. Não? Aquele que nasceu com 9 meses é preguiçoso, lauda. Então não podemos laudar pelo tempo de nascimento, ok? Quem nasce com 9 pode ser hiperativo, quem nasce com 5, não. Sim. Mas sim, é só uma. Hoje o estigma não, sim. É assim, uma criança mais agitada. Não define. Não define. É mais indeciso. Aqueles que nascem com 5, 6 meses, se vocês olharem a existência... Quantos meses você nasceu? Com 5, 6 meses. Você sempre vai identificar ali, não sei se vai dar certo, se não vai dar certo. Vai ser sempre uma indecisão. Esse é o único traço que você encontra. E pode ter indecisão com quem nasceu com 9 meses também, porque aí é uma personalidade do espírito. Mas, em suma, vou, não vou, nasço, não nasço, aí vai, nasce e tá tudo certo. Sim, mais ou menos isso. Meus amigos, eu já vou me despedir de vocês. Peço desculpa aos atendimentos que iríamos continuar, a não ser um específico. Vamos fazê-lo. E aqueles que estavam em atendimento, nos vemos quarta-feira que vem. Senão, o Douglas vai ficar preocupado que ele vai perder até o segundo tempo. Não fale isso, que ele desincorpora e a gente não termina a prece. Vamos fechar os nossos olhos por um instante, na certeza de que não há acaso,
que aqui estamos reunidos porque Deus nos trouxe aqui na noite de hoje. Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrir. Na certeza de que fomos atendidos e socorridos em nossas necessidades, em nossos medos, desalentos, tristezas, depressões, em toda a nossa angústia e, acima de tudo, em toda a nossa falta de esperança. Sabedor vós, irmãos, que pela manhã virá o sol, capaz de que com seu calor enxugue suas lágrimas, capaz de fazer com que sua visão possa enxergar todas as maravilhas deste planeta que Deus fez apenas para contemplar aos vossos olhos pela manhã. Sabei que Deus está no comando e no leme do barco de tua jornada. Deus, Pai, que estais no céu e na terra, mas que acima de tudo se encontra em cada um de teus filhos. É por ti que aqui nos reunimos. É na presença de teu Filho Nazareno que aqui nos despedimos dos nossos irmãos encarnados na própria oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,